Que a paz de Jesus envolva nossos corações. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 21 de Há Flores no Caminho, intitulado Primavera em Pleno Inverno. O capítulo retrata um momento de grande tensão no ministério de Jesus. Embora o cenário seja de incerteza, medo e incompreensão, o Mestre continua semeando as bases do reino de Deus, demonstrando que a verdadeira primavera espiritual pode florescer mesmo em tempos de inverno moral. A primavera simboliza a vida, renovação, florescimento. Já o inverno simboliza frio, a escassez, a espera. Então, como pode haver primavera em pleno inverno? É exatamente essa a proposta do texto. Mostrar que Deus não depende das circunstâncias para realizar sua obra. Enquanto os homens enxergavam e enxergam dificuldades, Jesus já preparava e prepara um novo tempo para a humanidade. Na narrativa, encontramos um ambiente marcado por receios, intrigas e inseguranças. Os discípulos, ao tempo de Jesus, ainda não compreendiam plenamente a missão do Mestre. Muitas vezes se encantavam com os milagres, mas tinham dificuldade em entender a grandeza da transformação moral que estava acontecendo diante deles. E talvez nós também sejamos assim. Frequentemente pedimos sinais extraordinários, mas deixamos passar despercebidas as pequenas oportunidades de crescimento espiritual que Deus coloca diariamente em nosso caminho. Há uma frase implícita em todo o capítulo. Os discípulos estavam vivendo um momento único, mas ainda não tinham consciência disso. E isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes estamos vivendo momentos decisivos em nossa existência sem perceber? Vem na forma de um encontro, uma dificuldade, uma doença, uma perda, uma reconciliação. Tudo pode representar uma oportunidade de transformação espiritual. Jesus sabia exatamente para onde caminhava. Os discípulos não. Enquanto eles viam apenas o presente, Jesus contemplava o futuro. Enquanto eles enxergavam uma caminhada difícil, o Mestre já via o cristianismo iluminando séculos e transformando milhões de vidas. Jesus sempre trabalhou através das sementes. Uma semente parece insignificante. No entanto, guarda dentro de si uma floresta inteira. Vamos pensar assim. Outro ensinamento importante é que o inverno não significa ausência da vida. Durante o inverno, a árvore parece seca, mas as suas raízes
continuam vivas. Jesus caminhava cercado de incompreensão. Mesmo assim, continuava semeando. Ele não esperava condições ideais. Ele fazia florescer esperança em qualquer terreno. Essa talvez seja a grande mensagem para nós. Não esperar que a vida melhore para sermos felizes. Não esperar que desapareçam os problemas para praticarmos o bem. Não esperar que todos nos compreendam para continuarmos servindo. A autora espiritual Amélia Rodrigues, outra vez, traz Jesus dentro de uma celebração nas terras da Galileia. Desta vez, ela menciona o texto de João, no capítulo 10, versículos 22 ao 30, que trata sobre a festa da dedicação do templo. E o interessante é que é a única menção direta a esta celebração na Bíblia, narrada no Evangelho de João. Diz ele: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Vejam bem, foi nesse evento, no inverno, que Jesus fez aos líderes judeus essa declaração final de sua divindade, enquanto o povo se reunia lá para a celebração dessa grande festa. Mas o que era a festa da dedicação nos tempos de Jesus? A festa da dedicação, também conhecida como Hanukkah, ou Festa das Luzes, celebrava a purificação e rededicação do Templo de Jerusalém em 164 antes do nascimento de Jesus. O evento marcava a vitória dos Macabeus sobre o Império Seleucida, que havia profanado o altar sagrado. No tempo de Jesus, era uma celebração popular de inverno e ocorria ali entre novembro e dezembro do calendário. A festividade, entretanto, não fazia parte das leis originais dadas a Moisés, mas foi estabelecida para comemorar um evento histórico crucial. Em 167 a.C., o rei Antíoco IV Epifânio profanou o templo, sacrificando porcos no altar e dedicando o local ao deus Zeus. Esse ato de opressão religiosa desencadeou a revolta dos Macabeus. Após anos de batalhas, um pequeno grupo de judeus, liderados por Judas Macabeu, conseguiu retomar Jerusalém e o templo. O local foi limpo e um novo altar foi construído. A celebração durava 8 dias. Segundo a tradição oral judaica, registrada no Talmud, quando os judeus foram reacender a menorá, que era um candelabro de 7 braços,
No templo já purificado, encontraram apenas um frasco de azeite puro que havia sido selado pelo sumo sacerdote. A quantidade de azeite era suficiente para manter as chamas acesas por apenas um dia. Mas, de forma milagrosa, o fogo queimou por 8 dias, tempo necessário para preparar mais azeite sagrado. Daí para frente, já agora nos tempos de Jesus, a festa da dedicação ocorria no mês de Kislev, no calendário judaico, correspondendo, como falamos agora há pouco, aos meses de novembro ou dezembro. A presença de Jesus nessa festividade demonstra que, como judeu praticante, ele participava das tradições do seu povo e aproveitava as aglomerações no templo durante o inverno para ensinar sobre sua identidade e missão. É exatamente neste contexto que ele discursa sobre ser a luz do mundo e afirma a sua unidade com o Pai. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus, naquela situação, naquela festa, respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Imaginem a reação furiosa das autoridades que estavam naquela festa quando ouviram essa declaração de divindade oferecida por Jesus a todos os participantes. Outra vez, tentaram apedrejá-lo e prendê-lo, mas Jesus se livrou das mãos de todos eles. E desta maneira, nós chegamos aqui em alguns trechos da obra Há Flores no Caminho, na narrativa poética de Dona Amélia Rodrigues, que traz este relato evangélico, mas numa linguagem que nos leva a ampliar o entendimento do inverno e da primavera, juntos na mensagem de Jesus. Diz Dona Amélia Rodrigues: era um inverno rigoroso e duplo, não apenas uma quadra hibernal, fria e de céu escuro, como também de expectativas nos corações. A jornada do mestre fazia-se entre inquietações e surpresas. Ele sabia o roteiro e conhecia os caminhos a percorrer. Os companheiros simples
Ora se deslumbravam com os fenômenos que ele produzia, ora se perturbavam ante a grandiosidade do cometimento que, vez por outra, se davam conta. Em verdade, não tinham ideia de que as sementes daqueles dias, plantadas na terra fértil da história da humanidade, reverdeceriam o planeta para sempre. Havia tanta claridade no ensino do Filho do Homem que difícil se tornava não o identificar. Vez por outra falava para o futuro. A semente de vida eterna deveria ser plantada de uma vez. O gesto audaz, irreprimível, chocava a conivência social e religiosa. Abraçados aos interesses transitórios, os seus empertigados representantes sentiam-se no dever de impedir a luz. Detentores das coisas, detinham-se atados a elas. Jesus os conhecia e não os temia. Eles conheciam a Jesus e o temiam. A sombra se dissipa com a luz. A fraude receia a sua evidência. O engodo se atemoriza ante o fato. Assim, prossegue nestes dias. Por enquanto, se demorará em tais condições. Os homens aparentam querer a verdade, que disfarçam. Dizem ansiá-la e adiam o momento de se identificarem com ela porque a temem. A verdade impõe mudança de comportamento moral, mata a ilusão. Os que estão distraídos têm dificuldade em adaptar-se à vida nova. Muitos gostariam de conciliar as situações que são opostas. Por não lograrem o intento, combatem os que são instrumentos da mensagem. Detêm-se realizados. Fecham os olhos e creem que é noite. Confundem-se e pensam que lhe impedem o avanço, que lhes parece ameaçar a posição que reconhecem falsa. Demorada a tarefa de revelá-la ao mundo e sabê-la triunfante. Jesus não se afadigava, cumpria com o seu dever, confiava no tempo e na terapia renovadora do sofrimento. Agora, eu quero aproveitar desta oportunidade para, dentro desta realidade narrada evangelicamente por esse espírito de Amélia Rodrigues, fazer aqui um contraponto, um paralelo com a primavera que nós buscamos, mesmo nos dias mais difíceis. E aproveito um tanto da leitura que fiz de um autor brasileiro, Flávio Ferraz, que traz pontos também que podemos casar com este inverno pessoal que todos atravessamos e com este lenitivo, essa primavera espiritual ofertada, demonstrada, exemplificada por Jesus. Fechando com o que acabamos de ler dentro do texto da obra Há Flores no Caminho. Jesus não se afadigava,
cumpria com o seu dever, confiava no tempo e na terapia renovadora do sofrimento. Há dias que tudo parece congelar por dentro. Parece que vivemos dias em que sentimos o nosso coração esfriar. Há um frio dentro da nossa alma. Há um vazio existencial. Tão difícil que, às vezes, quando tudo parece congelar por dentro, é difícil acreditar que a vida continua. Mas ela continua. E é justamente nas estações mais frias da alma que as raízes se aprofundam, silenciosas, preparando um florescer que ainda não pode ser visto, mas que já começou. O frio do coração é um chamado para voltar para dentro. A vida, certamente, é feita de ciclos. E às vezes, o inverno vem para nos mostrar que chegou a hora de parar e perguntar: o que precisa morrer em mim para que eu possa renascer? Vou repetir a pergunta. O que precisa morrer em mim para que eu possa renascer? A primavera que nasce do inverno é feita de resistência, de pequenos gestos, de fé que persiste. Às vezes, o que parece fim é apenas raiz. Porque a dor pode nos visitar e nos visita. Mas é a esperança, é a fé que deve morar com a gente. A gente percebe com Jesus que o frio da vida não é o fim, é o início de uma travessia. O inverno do nosso coração é um chamado para largar as máscaras, os excessos e as pressas. Um chamado para voltar para dentro e de lá reconstruir um novo jeito de estar no mundo. A dor tem muitas formas de se expressar. Às vezes ela vem como perda, às vezes como ausência, às vezes como melancolia e em outras como um vazio que não sabemos explicar. E todas elas nos levam para um lugar mais profundo dentro de nós mesmos. Um lugar onde raízes silenciosas começam a se formar. Como raiz que cresce debaixo da terra no inverno. Adicionei, dentre as primeiras imagens apresentadas, uma imagem de uma escultura do artista Albert George, chamada Melancolia, que está na cidade de Genebra, na Suíça.
É um homem esculpido em bronze, em tamanho natural, sozinho, solitário, sentado num banco de praça, com a cabeça abaixada, com um buraco na região do coração e dos pulmões. Assim, muitos de nós nos sentimos nos dias em que vivemos e que deixamos de lado a mensagem da divindade, em que esquecemos que Jesus, nosso Senhor, continua caminhando ao nosso lado, continua nos falando a respeito da primavera espiritual que devemos abarcar, acolher dentro de nossa realidade espiritual. Amélia Rodrigues utiliza uma linguagem profundamente simbólica. O seu texto descreve um inverno que não é apenas climático, mas também moral e espiritual. Um período de incertezas, intrigas e incompreensão em torno da missão de Jesus. Ao mesmo tempo, anuncia a primavera da Boa Nova, que começa a germinar nos corações, embora muitos ainda não estejam preparados para compreendê-la. Talvez hoje nós ou alguém que nos acompanha estejamos vivendo um inverno emocional, familiar ou espiritual. Se esse for o caso, lembremos-nos, a primavera não nasce do lado de fora. Ela começa no interior de quem confia em Deus. E Jesus afirmou: eu e o Pai somos um só. Quando estivermos vivendo nosso inverno pessoal, lembremos-nos deste capítulo, desta obra. O Espiritismo vem ensinar que as dificuldades são oportunidades educativas. Nenhuma dor é inútil, nenhuma. Nenhum sofrimento permanece sem aprendizado. Assim, que possamos sair desta reflexão renovados, acreditando que mesmo nos períodos mais frios e sombrios da existência, a luz do Evangelho anuncia uma primavera para a alma. Jesus continua caminhando conosco. Muito obrigada por estar conosco em mais esta oportunidade. Muito obrigada, amigos muito queridos e abençoados da Messe de Amor. Que todos façamos dos nossos dias terrenos muito preparados para receber as muitas flores que são florescidas dentro das mensagens evangélicas, todas elas semeadas pelo Mestre Jesus na nossa trajetória espiritual. Até uma próxima oportunidade.
Fiquem bem. Jesus esteja sempre conosco. Até uma próxima oportunidade.